Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? Foi eleito deputado com uma votação muito expressiva. Já mataram, né? Lógico. É sim, é ele mesmo, deputado Vitor Lippe. Deputado, é uma honra tê-lo aqui no Personalidade, viu? Obrigado, Perdigo. Uma satisfação estar aqui com você. As informações que a gente tem e as vezes que eu assisti, você sempre tem valorizado as pessoas e essa é uma forma importantíssima da gente melhorar a cidade e a sociedade. Quer dizer, a gente dá oportunidade para as pessoas conhecerem as pessoas, porque a cidade são as pessoas. Opa. Nasceu, hein? Eu nasci aqui em Sorocaba, mas eu com 3 dias de idade, Perdigo, eu fui morar em Alumínio, porque meu pai era médico da indústria lá e a minha mãe era professora lá em Alumínio, então eu passei a minha infância lá em Alumínio. Passei 15 anos em Alumínio, depois voltei para Sorocaba. Aquela cidade pequena, todo mundo conhecia. Tinha 3.000 habitantes na época. Então foi uma infância maravilhosa, porque eu conhecia todo mundo, a gente brincava de bola na rua, violência zero, muitas atividades comunitárias, a gente participava de tudo. E a minha mãe foi a minha professora de educação moral e cívica. Então eu passei minha vida inteira cantando hino nacional, hasteando bandeira e organizando desfile cívico. Então você vê que a minha formação cívica foi muito forte, né? Então foi muito gostoso, parecia um mundinho à parte, as oportunidades de eu ter crescido lá em Alumínio. Depois de um certo tempo, teve que fazer colegial em Sorocaba. Sim. Eu estudei então em Sorocaba 1 ano, aqui no Estadão, vim morar na casa dos meus avós e depois eu fui para São Paulo para terminar o colegial, quando eu estava me preparando para fazer o vestibular de medicina. O meu pai era médico, meu avô era médico e o meu sonho também era ser médico. E no fim deu tudo certo, passei no vestibular no Rio de Janeiro, na capital, passei 6 anos, fiz a Universidade Souza Marques, que era ligada à Santa Casa de Misericórdia, e na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro eu também fiz o meu curso de especialização em dermatologia. Passei então 2 anos fazendo o curso de dermatologia e foi aí que eu conheci minha esposa, Denise. Por conta de uma greve, porque a Denise, ela estudava na Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal, para variar, estava em greve. Então o professor, o orientador do curso de dermatologia disse, olha, cada aluno vai escolher um outro serviço de dermatologia, porque a greve pode durar 1, 2, 3 meses e vai acabar prejudicando a formação de vocês. Então a Denise escolheu ficar no serviço de especialização de dermatologia da Santa Casa. E ela ficou na minha sala, então eu atendi, ela estava ao lado. E foi aí que eu me apaixonei, né? Você vê que não dá para a gente programar como é que a gente vai conhecer o amor da nossa vida, né? Então eu acabei conhecendo minha esposa por conta da greve, né? Então... Uma outra pergunta, deputado. Qual a diferença de costumes? Sentiu muito quando saiu de São Paulo e foi para o Rio? Ah, sim, foi uma mudança muito grande, porque eu morei em Alumínio, uma cidade de 3.000 habitantes, e durante o curso de medicina eu passei a dar plantão em Nilópolis, na Baixada Fluminense, que era o lugar mais violento do mundo. E aquilo me impressionava muito, porque eu dava plantão no Hospital Municipal de Nilópolis, e eu ficava no pronto-socorro e na maternidade. E quando eu ia para a maternidade, o meu conceito de maternidade era um lugar feliz, onde as crianças nascem e os pais comemoram. Ali não era assim. Na Baixada Fluminense, naquele período que eu permaneci no Rio de Janeiro,
As mães tinham seus filhos e às vezes era segundo, terceiro, quarto filho. Os pais nunca estavam juntos, a gente sabia e elas contavam que normalmente cada filho era de um pai diferente e não havia motivo nenhum de comemoração. E a gente percebia que aquela gestação não era planejada ou nem desejada. E a gente sabia também que aquelas crianças iam crescer numa família que não era bem uma família, havia uma desconstrução e que aquelas mulheres não tinham emprego ou tinham subempregos e que aquelas crianças não tinham creche. Enfim, havia uma desorganização social muito grande e familiar. E eu falava naquela época para meus pais, eu vinha uma vez por mês para cá, Perdiga, para Mairinque, Alumínio, e eu me reunia com meus pais, a gente sempre falou muito sobre política, sobre problemas brasileiros, né? Não política partidária, mas as questões sociais. E eu falava para meu pai, pai, aquilo que eu estou vendo, né, infelizmente, né, o que deveria ser uma coisa bonita e alegre, feliz e uma solução para os problemas brasileiros, a forma com que está acontecendo essa desestruturação familiar, essa ausência do Estado para dar o suporte necessário para essas crianças, possivelmente muitas dessas crianças vão se perder. E eu falava, nem o Exército vai dar conta. Porque elas estão aprendendo errado, elas estão aprendendo com a violência, elas estão aprendendo com a ausência da família, sabe? E infelizmente isso está acontecendo agora, né? Quer dizer, eu assisti isso lá para trás e eu sempre tive uma responsabilidade muito grande, Perdiga, por essa questão da gente sempre discutir os problemas brasileiros e o meu pai ser uma pessoa com uma visão social muito grande, o meu avô também, que foi médico, nós sempre falamos da responsabilidade das pessoas. E naquele momento que eu fiz medicina, apenas 3% dos brasileiros tinham acesso ao curso superior. De cada 100 brasileiros, só 3 iam para a faculdade. E eu estava entre aqueles 3%. Então, para mim estava muito claro que eu tinha que ter uma função social, porque eu tive mais privilégios que a maioria, eu tive mais oportunidades. E eu acho que ali eu já tinha uma consciência da questão da responsabilidade social, né? De que nós precisávamos, até por conta das oportunidades, dos privilégios diferenciados que eu tive, ser filho de um médico, ser filho de uma educadora, ter acesso ao curso superior, eu tinha que dar uma contribuição para o meu país, para minha... E eu, como médico, eu pensei isso, tanto é que eu comecei a minha atividade profissional trabalhando também para comunidades, sendo médico, como se fosse o médico da família, clínico geral, e daí fui vereador. Não, né? Isso no Rio, né? Não, agora já voltando para São Paulo, O que te fez, depois de formado, especializado em dermatologia no Rio de Janeiro, voltar para alumínio? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. Diego! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade. Nosso entrevistado de hoje, o deputado Vitor Lippe, que vai contar para a gente agora, eu interrompi para o intervalo, vai contar para a gente o que faz um médico sair do Rio de Janeiro, com especialização tudo,
e voltar para alumínio? Perdiga, você sabe que eu tive realmente um convite de um professor lá da Santa Casa do Rio de Janeiro, um professor muito famoso do Rio, que ele queria que eu fosse trabalhar na clínica com ele. E foi uma primeira oportunidade profissional, mas eu não conseguia me ver muito morando no Rio, talvez por essa consciência social, essa questão de eu ter vivido numa comunidade pequena, no interior do estado de São Paulo. Eu sempre me imaginei casando, tendo filhos, numa cidade do interior, onde eu pudesse exercer a medicina com uma visão social. Então isso não combinava muito com uma capital. Aquilo era apenas uma etapa da minha vida, mas não era a fase finalística da minha vida, era uma parte necessária. Então eu sempre imaginei estar vivendo no interior. Então e aí foi o mais difícil, não foi eu voltar, foi trazer a Denise, né? Porque a Denise é carioca. E doutora Denise, como é que viu quando ela veio conhecer alumínio? Pois é, para quem estava acostumado, né, com a Tijuca, com o Rio de Janeiro. E ela tem uma irmã que ela é muito ligada aos pais. A Denise é muito família, sempre foi. E isso também me cativou muito quando eu a conheci no Rio de Janeiro, que ela é muito ligada ao pai e à mãe, eles são muito ligados. E a irmã dela também é dermatologista, também estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elas têm 1 ano de diferença, mas tudo que uma fez, a outra fez, elas sempre estavam juntas, sempre foram as primeiras alunas da classe, muito responsáveis. Mas essa era uma condição. Eu falei, Denise, eu realmente quero criar os meus filhos, os nossos filhos, no interior. E ela entendeu isso e veio. No começo foi um pouco mais difícil, essa questão de deixar a família, né, que ela era tão unida, né? Não deixar, mas estar mais distantes da família. Mas hoje ela é muito feliz aqui, adora, e hoje ela gosta de ir no Rio de Janeiro, mas ficar só 1 ou 2 dias, ver os pais, e gosta de voltar para o interior. Então, somos felizes aqui. Quantos filhos? Tenho 2 filhos, o Vinícius e o Murilo. O mais velho é médico, formado já. Se formou agora, e o mais novo também se formou agora na área de administração. Como o tempo passa, né? Eu lembro dos seus meninos, eu estava com Luiz Reze pescando lá no Maeda. Foi. Você passou com eles, eram pequenininhos, eu dei uma vara para um deles. É verdade. Eu me lembro até que era eu adoro pescar, né? Meu filho mais velho adora pescar também. E eu me lembro que você, com muito carinho, como sempre, né? Generoso também, como sempre. Então nós estávamos pescando e você falou assim, olha, eu já estou indo embora, eu vou te dar essa vara que é diferente, aqui é mais fácil de arremessar e tal. E foi muito legal. Até obrigado, né? Mas ele encontrou comigo na rua e falou, ô tio, tenho guardado a vara até hoje. Eu falei, legal. E daí, quando para alumínio já veio, não como médico, veio para alumínio como secretário da educação. Não, para alumínio, eu voltei para trabalhar, eu fiz também especialização, além de dermatologia, em medicina ocupacional, como médico do trabalho. Então surgiu uma oportunidade de eu trabalhar dentro da indústria para fazer a parte de segurança, né, a área de medicina ocupacional. E aí eu comecei a clinicar, trabalhar em várias empresas, trabalhei nos sindicatos metalúrgicos também. Você vê que as minhas habilidades políticas já eram ali, né? Quer dizer, eu trabalhava no sindicato e para a indústria, né? Então, eu conseguia me dar bem com todo mundo. Essas eram as minhas habilidades, né? Políticas. Mas, possivelmente porque eu sempre respeitei a todos, sempre tratei todo mundo muito bem. E aí me convidaram para ser candidato a vereador, porque havia um movimento de emancipação, assim como o Votorantim se emancipou de Sorocaba, Alumínio se emancipou de Mairinque. Eu morava em Alumínio, então havia um grupo que trabalhava muito isso, porque eles se sentiam injustiçados, porque o aluminense achava que Mairinque era bonito e Alumínio não era tão bonito, e os recursos vinham da indústria que era de alumínio, aquela coisa que você já conhece. E aí o pessoal queria muito que eu participasse, porque naquele momento eu era o único médico morador na cidade, e eu acabava tendo um destaque por conta da minha função social. E foi uma luta muito grande lá, eu não queria, eu nunca pensei em fazer carreira política e nada disso, eu queria ser médico, eu estudei para ser médico e o meu desejo era exercer a medicina, né? E aí
eu acabei sendo candidato a vereador para ajudar o movimento pró-emancipação. Daí fui 4 anos vereador em Mairinque, porque Mairinque era a sede do município. Daí nós conseguimos a emancipação e aí eles insistiram de novo, enfim, um grupo de políticos da cidade para que eu saísse de novo como candidato a vereador, porque nós tínhamos um candidato a prefeito maravilhoso, que realmente era, né? Mas ele só iria sair candidato se eu saísse como vereador. Eu falei, pessoal, eu quero ser médico. Não, mas tem que ser candidato a vereador, etc. Bom, aí ele não ganhou a eleição, mas eu ganhei. Aí fui vereador mais 4 anos, mas foi um momento bom da minha vida, porque eu participei do começo do município, o Alumínio estava se emancipando, então o município tem que ter uma lei orgânica municipal, eu participei da comissão, tem que ter o plano diretor, eu participei do primeiro plano diretor, tem que ter nós precisávamos definir o brasão, então nós fomos estudar, né, heráldica, para definir o brasão da cidade. Então foram momentos muito ricos de aprendizado de como criar um novo município. Ajudou a construir o município. Eu acho que eu aprendi bastante nessa segunda gestão como vereador. Bom, e aí meus filhos estavam estudando em Sorocaba, a Denise já tinha um consultório aqui, melhorando, aumentando a clientela, e aí eu falei, bom, agora está na hora de mudar para Sorocaba. Estava terminando já a minha gestão lá em Alumínio, né? E aí foi quando eu fui convidado para ser secretário de saúde aqui de Sorocaba. Acredito que ninguém quer ser secretário de saúde, que é uma bomba, viu? Não é fácil, não. Nenhum médico quer. Eu não conheço secretário da saúde que fala, não, é ótimo ser secretário da saúde, porque é uma área difícil, complexa, enfim, tem muita reclamação. Mas eu, com aquela responsabilidade social que eu te falei, eu não poderia dizer não. Para trabalhar na saúde pública, porque eu tive aqueles privilégios todos que eu contei para você, de ter acesso, de ter uma família maravilhosa que sempre me orientou, que sempre falou dos valores, da responsabilidade social, da importância da gente ter uma vida comunitária. Então, eu falei, eu não posso me omitir. Foi uma questão muito mais de entender aquilo como uma missão social, uma contribuição. E aí fui secretário da saúde, foi um aprendizado maravilhoso. Tanto é que eu acabei deixando o consultório, eu ia para o consultório. Fechou o consultório? Fechei o consultório, deixei com a minha esposa. Minha esposa também é dermatologista, minha esposa ficou com o consultório. E eu fiquei me dedicando exclusivamente à saúde pública, até porque não dava para fazer eu ser um secretário mais ou menos e vamos dizer, ter o meu consultório mais ou menos, me dedicando... não me dedicando exclusivamente para ambos. Eu falei, não, a minha responsabilidade com a vida das pessoas é muito grande. Então eu deixei o consultório, foi meio complicado isso, mas foi muito bom, porque aí eu pude dedicar 10, 12 horas da minha vida para pensar a saúde pública. E uma coisa que me ajudou muito, Perdiga, que é uma coisa que você gosta muito, hein? Você gosta e sabe fazer isso muito bem. Planejamento estratégico. Me ajudou demais. Eu aprendi a fazer planejamento estratégico alguns anos antes de eu entrar na vida pública e eu tenho usado o planejamento estratégico, que é uma ferramenta, um jeito de organizar, para as pessoas entenderem melhor, que as maiores indústrias do mundo usam, as instituições, as empresas, né? E isso ajuda muito a organizar, né? Você usar melhor os recursos que você tem, você identificar as prioridades, você definir como você vai solucionar cada coisa ao seu tempo e tal. Então, eu fiz isso na saúde pública, aproveitei naquele momento que eu era secretário da saúde para trabalhar com novos conceitos, novos modelos de saúde, cidades saudáveis, promoção de saúde, que era uma novidade na época. Então, nós começamos a fazer grupos de caminhada e fazer pistas de caminhada e uma série de coisas, e trabalhar mais a questão do comportamento, porque a gente sabe que isso é uma questão determinante para a saúde, né? E começamos a trabalhar também a saúde de uma forma mais democrática, participativa. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí não, hein? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis.
no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o deputado Vitor Lippe. Deputado, eu interrompi, você estava falando da prefeitura, dos seus projetos. Com entusiasmo de sempre, né? Quando o secretário da Saúde, e eu interrompi, desculpa. Imagina, de forma nenhuma, Perdiga. E aí eu estava contando, então, que foi muito bom os anos que eu passei como secretário da Saúde, eu tive um aprendizado muito grande, usei o planejamento estratégico e eu procurei trabalhar muito a questão da gestão das pessoas, valorizar as pessoas, procurei fazer mais treinamentos, né? Procurei criar um ambiente de trabalho melhor, uma motivação, valorizar o próprio serviço, usar o endomarketing como uma ferramenta de empoderamento dos funcionários, para eles falarem do sistema único, né, com alegria, com entusiasmo. Então foram bons momentos, a saúde pública passou a ter um destaque grande até a nível nacional, foi muito bacana, foram 8 anos de muito aprendizado e de muitos resultados. Lógico que ficamos ainda com muitos problemas a resolver, mas a gente conseguiu dar uma contribuição expressiva. Esses problemas que ficaram continuaram, porque depois o senhor foi eleito prefeito municipal de Sorocaba. Pois é. E aí eu que não tinha pensado em fazer nenhuma carreira pública, no fim fui candidato a vice-prefeito, porque na época o Renato falou assim, não, porque como é que você não vai ser nada? Eu falei, não, mas eu não quero, eu não gosto de disputar, eu não gosto de eleição, eu não gosto de disputar, eu gosto de cooperar, eu gosto de cooperação. Se eu puder contar uma história sobre cooperação, eu prefiro do que de disputa. Eu não gosto de disputa onde um ganha e outro perde. Não deveria ser assim o mundo. Eu acho que todos deveríamos ganhar cada vez mais quando nós cooperamos um com o outro. Então eu não gosto de disputa. Por não gostar de disputa, eu não gosto de eleição. Não gosto de eleição, eu não sirvo muito para a vida pública. Mas o Renato, você conhece a insistência do Renato? Né? Renato, não, mas aí você vai perder tudo que você fez na saúde, vai mudar tudo, vem oposição e troca tudo e não sei o que lá. Eu me senti com uma responsabilidade, então, de contribuir. Na época era o Luiz Leite, era o nosso candidato a prefeito, e no fim o Luiz Leite foi cassado, eu acabei sendo candidato a prefeito, você vê, de novo, obra do acaso, né? E aí eu acabei ganhando a eleição e foram depois anos também muito interessantes de aprendizado, porque eu já conhecia bem a cidade, conhecia bem a prefeitura, os problemas, então eu não tive surpresa quando eu assumi como prefeito, essa foi uma grande vantagem estratégica para mim, viu? Deu continuidade, né? Eu já tinha 8 anos de vivência plena da cidade, dos problemas e da prefeitura. Eu sabia o que estava bom, o que não estava bom, não tive surpresa nenhuma. Comecei já fazendo planejamento estratégico de novo e acelerando. E aí o governo foi bem, a gente foi para uma reeleição muito boa, graças a Deus. Histórica, né? Foi um bom resultado, bem avaliado pela população. E daí consegui fazer o sucessor agora mais recentemente. A cidade também teve vários destaques nacionais e internacionais. Tive grande ajuda das nossas equipes e a gente procurou da mesma forma fazer planejamento estratégico, fazer gestão financeira e fazer gestão de pessoas, né?
valorizar as pessoas, motivar as pessoas, trabalho em equipe. E as coisas vão dando certo. Eu acho que quando você faz essas coisas básicas, você acaba conseguindo se destacar, né? Muitas vezes a gente não faz o básico, né? A gente não faz o óbvio. Eu brinco que o menos sempre é mais, né? Exatamente. Não faça isso porque vai dar certo. Então, as coisas foram bem, várias coisas boas aconteceram em Sorocaba, indicadores, geração de emprego. No fim, Sorocaba, nesse período, foi o centro, vamos dizer assim, a cidade, o centro, o polo do estado de São Paulo que mais se desenvolveu nesse período. Nós tivemos uma curva de crescimento superior a todas as outras regiões. E foram momentos muito positivos. Consegui fazer o sucessor para dar continuidade ao trabalho e depois fui para o Parque Tecnológico, né? Você viu quanta coisa já aconteceu, né? Esse é seu xodó, né? Esse é uma das minhas paixões. Nós fizemos há pouco tempo uma entrevista com a Agliberto. Isso. Agliberto Chagas. Por sinal, é maravilhoso, né? O parque, né? A gente, no planejamento, a gente faz essas análises de futuro, inclusive, a gente procurou planejar cada área de atuação do poder público, saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, né? E no desenvolvimento econômico, nós víamos que a economia da cidade é uma economia industrial. Sorocaba sem indústria não existe, não existe. Então, como fortalecer a nossa indústria, como manter a indústria. E hoje existe uma nova economia muito mais forte do que a indústria, que é a indústria do conhecimento, não é a indústria manufatureira, a indústria que... Isso. Então nós sabíamos que nós teríamos que ter uma nova indústria, a indústria da inovação tecnológica, a indústria do conhecimento, a indústria da inovação. Por quê? Porque ela é que dá competitividade, porque nós temos uma certeza hoje, Perdica. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar cada vez mais rápido, né? O tempo de vida dos produtos... A única certeza estável é que tudo vai mudar. Tudo muda muito rápido. Então, quem tem inovação, quem tem conhecimento, vai estar sempre à frente. E a indústria precisa disso, o Brasil precisa disso. Então, Sorocaba foi a cidade, junto com São José dos Campos, foram as duas cidades que mais investiram em parques tecnológicos no Brasil. E eu tenho consciência de que isso vai ser fundamental para o futuro. Não só para Sorocaba, para a região como um todo, porque as indústrias querem estar próximos dos centros de conhecimento. E o Parque Tecnológico de Sorocaba é um dos maiores centros de pesquisa e inovação do Brasil. Ele é um conceito onde você traz as universidades, ou seja, os pesquisadores das universidades, que estavam fazendo outras pesquisas de interesse acadêmico. Agora não. Nós queremos motivar para que esses pesquisadores façam pesquisas de interesse econômico, ou seja, um desenvolvimento tecnológico, que eles trabalhem junto com a indústria. Esse é o grande casamento, trazer o conhecimento das universidades com o conhecimento da produção das indústrias para você criar um ambiente de inovação. Isso é o conceito do Parque Tecnológico. Claro, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria desejar, não só eu, como todo o povo sorocabano, o pessoal da Local TV, um ótimo mandato para o senhor. Como deputado, com certeza fará muita coisa para o Sorocaba e região. É o que nós assim desejamos, viu? Tá? Muito obrigado. E eu queria, antes de encerrar o programa, fazer um bate-bola em uma só palavra: família. É a base de tudo. A base de tudo. Sucesso. A felicidade, né? Um momento inesquecível. Acho que estar abraçados com a minha esposa e com meus filhos. Um ídolo. Mandela. Uma música. Maria, Maria. Uma viagem. Eu gostei muito de uma viagem que eu fiz a Portugal. Um sonho. Um Brasil mais justo e um país menos violento. Quem é Dr. Vitor Lippe? Acho que um idealista, gosto de empreender sonhos, gosto de realizar sonhos. Esse é o nosso entrevistado de hoje, o deputado Dr. Vitor Lippe, excelente médico, excelente pai de família, grande administrador, grande prefeito, grande vereador e agora grande deputado. Com certeza, a nossa grande personalidade. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver
e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Bolina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.